Daqui para frente, o que vai acontecer? Eu tenho falado aqui nos episódios, conclamado a nossa classe de pessoal que lida com esse universo da mídia externa. Cara, eu sou carioca, eu tô no Rio, você que tá em São Paulo. E eu fico pilhando. Porra, cara, vamos bater nessa tecla, vamos repetir, vamos ficar fazendo barulho. Panela, vamos lá, bater panela, vamos embora. Falar. Eu imagino que hoje a composição da Câmara Municipal Paulista, lá, os 55 vereadores, não são os mesmos que estavam lá naquela época. Provavelmente. Certamente alguém que, pô, o que é que esse cara tá falando? Nós precisamos falar, nós precisamos interagir com eles, falar de novo. Daí, o ano que vem tem de novo eleição, vai renovar alguma parte dessa Câmara mais uma vez. Talvez o executivo, o prefeito mude, talvez continue. Whatever. A Casa Legislativa lá, ela precisa estar sendo impactada pelo nosso coisa. Eu queria trocar essa ideia contigo nesse sentido. O que nós vamos fazer, Leandro? Cara, o CEPEX tem feito muita coisa em São Paulo. Essa foi a primeira pergunta que nós fizemos depois, lá em 2007, 2008, depois daquela briga judicial e tal. Pô, precisamos procurar o poder público, o poder legislativo, os vereadores, os políticos, para reverter essa situação. Pô, mas peraí, o que nós vamos apresentar para eles? Então a gente entrou num caminho, assim, vamos preparar alguma coisa para entregar para eles, até sugerido por um dos nossos diretores lá, o Rodolfo, que insistiu muito, e encabeçado pelo Luiz Fernando Rodovalho, que era o presidente à época. Duas pessoas incríveis que agregam muito para o nosso mercado, juntamente com o Wilson, que é nosso diretor executivo. Então e um grupo de trabalho e outros empresários, montamos um grupo de trabalho e começamos a pensar, pô, o que seria bacana voltar para São Paulo? E aí chamamos o Sérgio Riso, que nos deu um apoio muito grande, e trouxemos também um economista. Então, e disso tudo saiu esse projeto aqui, saiu esse livro aqui, ó, que eu, em primeira mão, estou mostrando para você aqui, que é um estudo propositivo para a inserção da publicidade exterior em espaço privado na cidade de São Paulo. 2017. Desde 2017 a gente já tem esse trabalho pronto. Chegamos a apresentar para diversos políticos, tivemos inclusive com o Bruno Covas, então vice-prefeito à época, que infelizmente, óbvio, passou dessa para outra. E isso tudo aqui, ele remete a duas situações. Primeiro, o painel, pensamos em algo uniforme, um painel pequeno, em área privada, e só com uma tecnologia. Então, assim, vamos só colocar painéis de LED de até 18 metros quadrados. Assim, em 17 já estava pensando em digital. Em digital. E aí, como o mote principal era poluição, assim, vamos colocar uma rarefação de 1 quilômetro a cada peça. Então você pode colocar uma peça aqui, depois de 1 quilômetro você pode colocar outro. Mais até do que os relógios do mobiliário urbano e dos abrigos de ônibus. Para não ter... Sabe quantos pontos seriam possíveis? 3.000. 2.000. Cara, eu chuto bem pra caramba. Eu e Petkovic, ó, pau! Pô, tem tanta avenida em São Paulo que seria possível fazer isso, e isso desde o centro até a periferia, dando capilaridade e cobertura. É isso que eu falo, velho. Pô, cara, a periferia. Nós estamos vivendo, pô, bonitão. Eu acho legal, cara. Eu vi a Ana Célia com Alex Warrior. Numa entrevista lá com a Regina Augusto no Sempre. Pô, acho legal, pô, fazer um trabalho bacana no centro. Eu acho legal pra caramba. Mas eles não conseguem, cara. Eles não conseguem entregar. Não é por culpa deles, é que o mercado ele é grande. Ele tem que ser absorvido de uma outra forma. Eles não vão conseguir entregar. Pô, você tem que entrar lá, entendeu? Exato.
Hoje entra na comunidade, entra o outdoor social completamente marginal, vamos dizer assim, né? As margens da lei. As margens da lei, exato. entendeu? Entra lá, por quê? Porque esse é o benefício, a senhorinha lá, você bota o seu outdoorzinho, ela compra o seu gásinho de cozinha. Eu lembro em 2006, quando eu tava tirando as peças, eu tinha um outdoor numa casa da Dona Francisca, tinha o cachorrinho. Tem nome a pessoa, Pipoca, né? Ela tinha o Pipoca que ficava gritando, ela Pipoca, sai daqui, quando eu ia falar com ela. E eu fui dar a notícia pra ela que eu precisava tirar o painel por conta da Lei Cidade Limpa. E ela, assim, faltou se ajoelhar Pra implorar para não tirar, porque ela dependia daquele dinheiro para comprar o remédio. Exatamente. E assim, não foi uma situação, não, foram inúmeras. Essa pessoa ficou desamparada. E é o dinheiro que é essa nossa parte social que a gente entrega direto na mão da pessoa, que não tem mais. E essa pessoa vai comprar um remédio numa farmácia, que vai vender o seu remédio e vai recolher imposto lá também. E a farmacêutica... vai comprar embalagem, vai comprar não sei o quê. E a farmacêutica vai vender mais. Então, a gente falou, é uma cadeia tão gigante que a gente movimenta. E né? Aí os pequenos 18 metros, LED, e davam... Com a rarefação. Esse é o ponto 1, né? O ponto 2 é o que também todo mundo fala e todo mundo almeja, todo mundo deseja, todo mundo quer, a nossa Times Square. Por que Times Square é conhecida mundialmente? Única e exclusivamente por conta dos painéis. Se não fosse os painéis que tem... São Paulo cabia bem. Eu vou chegar lá. Se não fosse os painéis da Times Square... ninguém conheceria a Times, seria uma outra praça como qualquer outra que tem aos montes em Manhattan. Agora, por que não ter a Paulista Square? Que seria onde? Pode ser, a gente mapeou alguns locais que poderia ser, inclusive, na Avenida Paulista. Você imagina você pegar a Avenida Paulista, pega um trecho ali de, por exemplo, 2 quarteirões, entroncamento da Rebouças com a Consolação, que tem toda uma área ali onde você pode ficar dentro, assim. Você imagina você liberar painéis naqueles edifícios e, por exemplo, às 8 da noite, um determinado horário do dia, fazer um show de luzes, tocar uma música e aqueles painéis todos sincronizados, fazendo um desenho, tira a publicidade naquele 1 minuto e faz um show de luzes. Por exemplo, como é em Hong Kong, tem aquela show de luz na Baía de Hong Kong. Então, e isso a gente chamou como zona de interesse turístico. Está nesse projeto. Está nesse projeto aqui. Depois a gente pode olhar com mais calma, mais minuciosamente. Você tem isso aqui digital? Devemos ter sim. Lá, com certeza temos. Aí você imagina... Já estou aproveitando aqui a lançar aqui com a sua audiência qualificada aqui, lançar o projeto Paulista Square. Para a gente ter isso essa zona de interesse turístico, já não é mais nem publicitário, ele vira turístico, assim como o Times Square. Você imagina a demanda... A internacional disso, cara. Todo mundo vai querer tirar uma foto e postar... essa zona de interesse turístico da publicidade elevaria o nome da cidade de São Paulo, distribuiria mundialmente, sabe? Nós estamos falando da 5ª maior cidade do mundo em questão de população. Eu tive a oportunidade de estar em Portugal no Congresso Mundial da Organização Mundial de OH, que teve agora em junho, em Lisboa. A gente começava a conversar com os empresários, com as pessoas de outros países. Quando você falava assim, pô, sou de São Paulo, pô, São Paulo é grande. Quantos habitantes lá? 12 milhões. Todo mundo arregalava o olho, pô, você mora numa cidade de 12 milhões de habitantes? Aí eles perguntavam assim, mas o que tem de publicidade lá? Aí eu falava, só tem isso e isso. Aí eles olhavam com uma cara estranha assim, mas por quê que só tem isso? Não dá para explicar isso. Nesse momento eu vi um silêncio porque eu não conseguia explicar isso daí. Como que você vai explicar para um estrangeiro que na 5ª maior cidade do mundo em população não tem grande formato, não tem a publicidade em massa, que é assim,
até falavam no acúmulo de peças. Pô, Times Square nada mais é que um acúmulo geral de painéis ali, um apinhamento de painéis, e que isso traz a beleza do lugar. Não estou dizendo que isso tem que ser replicado em toda a cidade, mas se você pegar um ponto de interesse turístico e fazer um projeto desse... Inclusive, todo esse aparelhamento de equipamento provavelmente serão todos digitais, né? Porque hoje Com certeza. tudo é digital. Esse próprio aparelhamento, o resultado econômico disso aí pode ser revertido para a própria região, melhoria de qualidade viária, segurança. São Paulo não tem problema nenhum. Então, com esse nosso projeto, a gente criou o Fundo da Paisagem Urbana. Nós fizemos uma metodologia que nós conseguimos mensurar o quanto vale, porque o IPTU é baseado em cima do valor do imóvel. O IPVA é baseado em cima do valor do automóvel. E a questão visual, como que você consegue mensurar a paisagem urbana? Então nós criamos uma metodologia que a gente conseguiu mensurar, colocar um valor por metro quadrado da paisagem urbana, e criamos um fundo da paisagem urbana, onde esse dinheiro vai ser revertido para a paisagem urbana. Inclusive, por exemplo, enterrar os fios. Pô, aquela fiarada que tem nas avenidas lá. Pô. Cara, o fio eu acho que é até secundário, cara. Eu vi o Dória, o João Dória, seu ex-prefeito. Sim. Eu vi o João Dória falando que entregou. Não sei se foi a cidade ou se foi o estado, porque ele foi governador, né? Foi prefeito. Ele saiu para governador. Ele foi governador, sim. Sim. Ele saiu para sair para presidente. Eu estou na dúvida agora. Ele falando que aumentou 3% da cobertura vegetal nativa de São Paulo. Cara, 3% de cobertura vegetal, você está falando meio ambiente. Total, esse é total. Captura de CO2, qualidade hídrica, qualidade de clima. 3%. Esse fundo aí... Fundo da paisagem urbana. Porra, ele podia estar... atrelado a isso, por exemplo. Vamos replantar. Ao meio ambiente. Vamos replantar tudo, vamos criar condições. Você conhece o Visconde de Mauá? Conheço. Cara, esse Visconde de Mauá hoje é um lugar lindo. A mata tomou conta de novo. A qualidade do ar é 200% de qualidade do ar. Brinquei aqui com o relógio dos amigos lá, né? Qualidade do ar. Aí o cara vai falar, a jornada do consumidor, a jornada do consumidor, uma pose da avó, cabelo, a jornada do consumidor, isso é lindo, mas o cara chega lá, a jornada do consumidor é um inferno, velho. Essa que é a verdade, cara. Você falou em poluição do ar, você falou uma coisa muito interessante agora. A China, Hong Kong, Beijing, lá não lembro exatamente qual cidade, a questão de 20 anos atrás, eles sofriam com um problema grave de poluição. Então eles andavam tudo de máscara. Né? Naturalmente eles andavam de máscara por conta da poluição. Se a gente for fazer um paralelo... Olha só. Opa. Presença ilustre aqui. Apareça aqui, dá um oi para nossa audiência. Ó, essa aqui é a craque Pelé da nossa rede social. Chegamos devagarinho. Tava retomando aqui da poluição. Da poluição do ar. Todo mundo fala assim, poluição visual em São Paulo, vamos acabar com a publicidade exterior. Imagina se a China, Hong Kong, resolvesse fazer isso com a poluição. O que eles iam ter que fazer? Tirar toda a população da cidade de Hong Kong, deixar lá durante alguns anos ninguém transitando de carro, nenhuma fábrica funcionando, sei que lá, para conseguir limpar o ar e depois colocar a população de volta. Não foi isso que eles fizeram. Eles conseguiram resolver o problema com a população lá. Então, por que a gente não conseguiu resolver o problema, teoricamente, da poluição visual que tanto se fala, com os painéis ainda na cidade, em São Paulo? Não precisava ter tirado. Foi uma onipresença, uma ausência do poder público,
o grande causador do Cidade Limpa, que permitiu a dita poluição que tanto usam de motivo para ter exterminado a publicidade em São Paulo. Então, eu faço esse paralelo que não precisava ter tirado tudo para limpar, teoricamente limpar. Assim como eles não fizeram, eles não tiraram a população de Hong Kong para limpar o ar, eles limparam o ar com a população lá. Então, quando o poder público quer fazer algo eficiente, eles fazem. É que eles não quiseram fazer em São Paulo, vamos ser claros.